Olá! Na nossa aula de hoje de português, vamos estudar o uso do porquê, tá? Abra um livro na página 80. Aqui, ó, tá? Uso de porquê separado, porquê junto, porquê separado e com acento e porquê junto com acento. Leia o título de um artigo de divulgação científica escrito para crianças e adolescentes. Aí, nós temos um desenho, né, de uma criança pulando amarelinha. E por que ocorre a transpiração, tá? Então, tem esse artigo aí. Esse título é uma pergunta que vai ser respondida ao longo do artigo. Veja que as palavras por e que estão separadas. Se fôssemos dar uma resposta curta para essa pergunta, poderíamos escrever uma frase como: por que a evaporação do suor ajuda a dissipar o calor interno do organismo? Então, olha bem, que aqui nós estamos dando uma resposta para a pergunta que está sendo feita aqui em cima. Por que ocorre a transpiração? Porque a evaporação do suor ajuda a dissipar o calor interno do organismo. Quando a gente faz uma pergunta, usamos o porquê separado e sem acento. Na resposta, tá? Aqui que está mostrando para essa pergunta, junto e com acento. No início da frase. Nesse caso, escrevemos uma única palavra, porquê. Agora, digamos que o autor do artigo preferisse mudar a ordem dos termos e deixar o porquê no final da frase. Seria preciso colocar um acento circunflexo no que. A transpiração ocorre por quê. Aí, note que esse porquê foi transferido do início da frase para o final e ele é escrito separado e com acento. Se o repórter preferisse uma frase afirmativa em vez de uma pergunta no título, ele poderia criar uma frase como essa. Neste artigo, você descobrirá o porquê de transpirar. Tá? Esse porquê equivale a motivo, né? O significado é assim: você descobrirá um motivo de transpirar, tá? Depois do artigo o, porquê, junto e com acento, é um substantivo. Escreve-se junto e com acento. Então, vamos ler aqui embaixo, ó. Podemos concluir que o que se escreve aqui, ó. Porquê separado no início de frases interrogativas. Porquê no final de frases interrogativas com acento e separado. Porquê para dar uma causa, uma explicação em uma resposta. Porquê junto, tá? E sem acento. E porquê junto com acento quando a palavra significa motivo, razão. Então, vamos ver alguns exemplos aqui que eu separei para vocês. Ó, porquê separado e sem acento. Vamos ver essa frase aqui. Por que você não foi à escola ontem? Tá? É uma pergunta. Então, no início de pergunta, usamos o porquê separado e sem acento, tá? Guarda isso aí. Depois, nós usamos porquê separado e com acento em frases, em perguntas, tá? No final da pergunta, a gente mudou a posição do porquê. Vocês não terminaram a lição de casa por quê? Olha, porque veio para o final da frase e isso significa que ele vai ser escrito separado e com acento, tá? O porquê junto e com acento é utilizado nas respostas, tá? Em uma explicação, tá? Olha só, então vamos ver esse exemplo aí. Chegamos atrasados porque estava chovendo. Tá explicando o motivo de ter chegado atrasado, tá? Então, ó, se eu tivesse perguntado, por que vocês chegaram atrasados? Aí seria a resposta dessa forma: chegamos atrasados porque estava chovendo. Então, porque junto, tá? Que eu escrevo.
A outra circunstância, porque, junto e com acento no final. Vamos ver o exemplo. Os irmãos não entenderam o porquê do castigo. Então, eles não entenderam o que? O motivo. Essa palavra porquê, junto e com acento, pode ser substituída pela palavra motivo, tá? Então, toda vez que o porquê significar motivo, causa, eu escrevo ele dessa forma, porquê, junto e com acento, tá bom? Então, agora vocês vão fazer a atividade da página 81 e 82. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para a tia, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.